Dando sequência aos vídeos de promessas de ano novo, hoje vamos falar de 12 quadrinhos que eu quero ler em 2026. Então bora! Fala galera! Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no Pela Capa, o seu canal de livros e quadrinhos aqui no YouTube. E gente, antes de eu já entrar de cabeça aqui na lista para conversar com vocês, mostrar os títulos que eu quero ler agora nesse ano, eu quero explicar primeiro o que não entrou nessa lista. Não entraram nessa lista mangás. O porquê que isso aconteceu? Lá no clube de membros do Pela Capa, inclusive se você quiser se tornar um membro do canal, o botão para se tornar um membro está aqui embaixo. Tem vários benefícios muito bacanas, como esse de agora que vocês ajudaram a escolher as pautas do canal, né? E lá no clube de membros o pessoal falou, olha, eu acho que seria mais legal você separar os quadrinhos dos mangás, porque são muito diferentes uns dos outros, né? Apesar de ser tudo quadrinho, separar aqui as graphic novels, as HQs, dos mangás japoneses. E foi isso que eu fiz. Semana que vem vai sair um vídeo sobre 12 mangás que eu quero ler agora em 2026. Então não teremos mangá aqui. Outra coisa que não tem aqui, não tem séries em andamento aqui. Isso é muito importante porque, pelo menos pra mim, eu quero muito dar fim nestes quadrinhos que estão aqui. E dar fim eu digo no sentido, ler em sua completude, acessar a história completa. E eu não conseguiria fazer isso com uma série que está em andamento. Eu sempre ia ficar com aquela sensação de que eu tô atrasado, que eu preciso de comprar a próxima. Então não é legal. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo de todas as séries em andamento que eu estou lendo e vou ler agora em 2026, né? Vocês podem digitar... Vamos ver o que vocês podem digitar. Digita abacaxi aqui nos comentários. Aí eu vou saber que vocês querem nesse vídeo. Mas bem, com essas com essas delongas dadas, bora começar o nosso vídeo. Assim como no meu vídeo de 12 livros para 2026, eu coloquei ali 2 obras que eu ganhei de presente de um inscrito, em forma de demonstrar que retribuir um pouco do carinho, do respeito, mostrar que eu realmente gostei, tô colocando aqui um presente que eu também ganhei de Natal de outro inscrito, o Diego, que foi O Hobbit em quadrinhos. Inclusive essa leitura aqui do Hobbit, ela vai ser feita muito em breve, porque agora aqui em 2026, no Pela Capa, a gente vai ter aquele projeto de lives semanais para falar de quadrinhos. E toda semana vai ser um tema diferente. E se não me engano, agora na live do dia 15 de janeiro, nós vamos falar sobre adaptações literárias para quadrinhos. E o Hobbit já vai entrar nessa live. Então não percam, toda quinta-feira vai ter live aqui no Pela Capa. Pode deixar aí anotado. Toda quinta-feira, 19 horas, terá live. Então aguardem aí para ver o Hobbit. Em 2025, eu tive o grande privilégio de conhecer um novo personagem que me despertou muito interesse, que foi o Fantasma. A editora Mitos está fazendo um trabalho bem interessante de lançar os ônibus do personagem, né? Compilando ali as suas principais fases do herói com vários artistas à frente do personagem. E para 2026 eu pensei, por que eu não leio os 2 primeiros, que são os 2 que tiveram a participação de Ray Moore. Então, peguei aqui os 2 ônibus do Fantasma. E esse daqui segue aquela regra que eu falei, que apesar de os ônibus do Fantasma darem sequência, a fase do Ray Moore acaba nesses 2 volumes. Então, vou ler esses 2 volumes daqui e me dar por satisfeito com a minha meta de 2026. Se der tempo, obviamente que eu vou atrás de ler os outros ônibus, né? Que é a do... o Wilson McCoy, se não me engano, que é a próxima fase. Mas se eu conseguir já dar cabo nesses 2, vou estar extremamente satisfeito. Para quem não sabe, o Fantasma é o espírito que anda, né? E é um personagem bem interessante, ele tem toda uma mitologia por trás dele. Ele é um cara normal que acabou herdando dos seus antepassados a missão de lutar contra a injustiça e a pirataria no mundo. Ele é praticamente um ser mitológico ali que vive nas selvas de Bangala e ajuda ali a proteção da selva e dos nativos. É muito interessante, eu gostei muito dos títulos que eu li do personagem agora em 2025 e mal posso esperar para começar do início as aventuras desse personagem.
Uma coisa que 2025 foi muito boa em me ensinar é que eu não preciso ter medo de ônibus, né? Eu sempre tive a impressão de que se eu pegasse para ler ônibus, eu ia demorar demais para ler eles e eu ia acabar me atrasando com as leituras regulares do canal, as que eu preciso de fazer para produzir conteúdo, né? Mas ano passado eu fiz a leitura do Ônibus da Mulher Gata, tipo, em uma semana. E foi uma leitura extremamente gostosa, prazerosa. E eu tô aqui com vários ônibus acumulando na estante e decidi pôr um fim nisso. Fim não, mas pelo menos dar sequência aqui na leitura deles. Então, coloquei aqui o volume 2 de Conan, o Bárbaro, a Era Marvel. E, gente, Conan dispensa muitas apresentações, né? Eu já fiz a leitura do volume 1, adorei, não, adorei demais. E tô enrolando de fazer a leitura dos próximos volumes porque fico nessa frescura aí de achar que eu vou demorar demais para ler e acabo não lendo. E tô abrindo mão de várias histórias incríveis que estão nos ônibus que eu tenho aqui na minha coleção por causa disso. Não mais. Então, lerei aqui as aventuras de Conan o Bárbaro. Falando em ônibus, o outro ônibus que eu separei para fazer a leitura agora em 2026 é o ônibus do Aquaman por Geoff Johns. E digo mais, Aquaman por Geoff Johns e Ivan Reis, que é o brasileiro desenhista dessa fase daqui. Eu já fiz a leitura disso daqui quando estava saindo lá nas mensais, acho que em 2011, 2012, alguma coisa assim. Já tem bastante tempo e eu lembro que eu gostei muito. E felizmente eu tive acesso a esse ônibus aqui e muitas pessoas do clube de membros, do clube do livro e do quadrinho também, compraram, porque pegou promoções excelentes agora no final do ano. A gente tá até combinando de tentar ler mais ou menos junto ali todo mundo, pra gente discutir também. Então tô mega animado pra ler isso daqui. É a fase dos Novos 52, então é quase como se fosse uma reintrodução do personagem, perfeito para novos leitores. Então Aquaman será outra leitura do ano. A editora Devir, ela publica algumas séries fechadas que são muito interessantes, me despertaram muita atenção, tanto que eu cheguei a comprá-las em sua completude, né? E até hoje não li. Não li nem o primeiro volume. Isso me deixa muito triste, mas será um erro que será corrigido agora nesse ano. A primeira dessas séries que eu vou atacar é aqui A Floresta, do James Tynion IV. Inclusive a minha edição tá até autografada por ele, eu comprei na CCXP do ano retrasado, pra vocês terem ideia do tempo que isso tá aqui na minha estante, praticamente só pegando poeira, né? E aqui é uma história interessante, vai contar sobre um grupo de jovens, se não me engano, que estava numa excursão escolar e do nada eles são teleportados por um planeta alienígena. E essa história desses jovens e desses professores que foram junto com eles, tentando sobreviver e tentar voltar para casa. É uma história que me desperta muita curiosidade, tem tudo aqui que eu gosto, e o James Tynion já é um autor que ele se provou várias vezes que é a sua capacidade de criar histórias muito interessantes. Então, A Floresta será lida em 2026. A segunda e última série da Devir que eu vou dar uma atenção esse ano é a série de ficção científica, que é Black Science. A Black Science eu não sei tanto a respeito dela, mas eu já escutei falar que existem vários paralelos com o Quarteto Fantástico em questão da ficção científica, né? E parecem ser aventuras extremamente divertidas. Eu conversando nos grupos ali de WhatsApp de quadrinhos que eu participo, né? Do Batatinha, do Estante Narrada, do Antiplano, o pessoal fala muito bem disso daqui. E eu tô com muita curiosidade para fazer a leitura dessa daqui o quanto antes, sabe? Eu acho que eu vou acabar lendo essa daqui antes até mesmo de A Floresta. E assim como A Floresta, também são 6 volumes. Essa próxima aqui é mais uma série que eu tinha colocado na minha meta do ano passado, e eu nem passei perto dela, infelizmente. Mas felizmente, esse erro será mitigado agora em 2026. Eu tô falando de O Condado Maldito. São 8 volumes dessa série aqui, lançada pela editora Darkside, e que me chama muita atenção pela ambientação. Porque eu gosto muito daquele filme O Vilarejo, né? Todo aquele clima de vilarejo isolado no meio do mato, só que aí existe um mal espreitando. Aqui é uma história que vai ter relação com bruxaria, então me agrada bastante. Quem sabe eu não faço a leitura disso daqui ali por volta do Halloween, alguma coisa assim, né? Apesar de que, já deixando esse aviso dado, eu não tô colocando nenhuma hierarquia aqui nessa lista, eu tô realmente colocando todos os títulos sem nenhuma ordem específica. Não quer dizer que os que eu mostrei primeiro eu vou ler antes, esquece isso.
Mas Condado Maldito me chama muita atenção. É uma série que foi muito elogiada. E eu tô comendo mosca aqui de não fazer a leitura dela. Então, mais uma que eu tentarei cumprir esse ano. A última série mais longa que eu vou tentar resolver esse ano aqui é a série de Gideon Falls, que eu comprei no sebo agora durante o ano de 2025, mas ainda não tive o prazer de fazer a leitura. Aqui eu sei que é uma história que tem 6 partes, são 6 volumes, e vão falar sobre esse celeiro negro que do nada apareceu, e a vida de alguns personagens vai acabar confluindo para esse celeiro, né? Acredito que tem alguma coisa a ver ali com realidades alternativas, e é um quadrinho mais puxado, meio ficção científica, meio terror. Então tô bem curioso fazer a leitura disso daqui. Eu não sei muito sobre essa obra, então você aí pode me contar nos comentários mais sobre ela, se você quiser, já tiver lido, que eu tô bem interessado. Eu peguei no sebo muito baratinho todos os 6 volumes, peguei em troca, inclusive eu nem tive que gastar dinheiro, eu levei algumas coisas antigas e consegui pegar. Mas tô empolgado, e como eu disse, eu não sei muito, eu coloquei aqui mais porque já tá aqui na estante, né? Então é um desserviço deixar parado aqui por mais um tempão sem ler. Então, Gideon Falls. A próxima obra que eu vou mostrar aqui, graças ao bom pai, não é uma série longa, é um quadrinho de volume único, que me despertou muita curiosidade por misturar duas coisas que eu gosto bastante. A primeira é ficção científica e outras são histórias arturianas. Eu tô falando aqui de Camelot 3000. Eu não faço a mais puta ideia do que essa história vai trabalhar, né? É uma história da DC Comics, mas é exatamente isso, vai pegar os personagens ali da era arturiana e colocar eles num cenário de ficção científica. Eu acho que vai ser muito legal, a capa é iradíssima. E, obviamente, eu comprei esse quadrinho aqui pela capa. Ele me desperta muita curiosidade, inclusive conversando ali com o Pedro do Estante Narrada, a gente até meio que combinou de ler mais ou menos junto pra gente discutir esse quadrinho daqui. E mais um disclaimer aí, né, obviamente, vocês podem ir deixando aqui nos comentários quais desses aqui que estão mais te interessando e em qual tema você acha que eu conseguiria encaixar cada um deles para falar nas lives, né? Em cada live a minha meta é falar de 3, 4 quadrinhos. Então vai ter uma vazão muito grande de resenhas de quadrinho no canal nesse ano de 2026. Então o Camelot ele pode entrar ali numa live de fantasia, pode entrar numa live de releituras de grandes clássicos, pode entrar na live de ficção científica. Então eu tô bem entusiasmado com isso daqui, inclusive entusiasmado para poder falar sobre ele nas lives. Mais um quadrinho volume único, e esse quadrinho aqui ele é muito especial por estar na lista aqui, porque que nem ano passado eu fiz leitura de uma renca de obras do Super-Homem para me preparar ali pro filme, né? Não que eu estivesse fazendo uma grande preparação, mas para entrar no clima, sabe? Esse ano vai ter o filme da Supergirl, e eu vou fazer a leitura aqui de Supergirl, Mulher do Amanhã, que é o quadrinho que que o filme tá meio que se baseando, né? Essa aqui é uma história do Tom King, ilustrada pela Bilks Evelyn, que ganhou o prêmio Eisner ano passado, e as cores do Matheus Lopes. Então aqui a gente tem um time 66% brasileiro trabalhando na história da Supergirl. E é uma história que me interessa bastante. Eu comprei ele na CCXP de 2024, que era quando estava lançando essa edição especial lá da CCXP, e até hoje não li. Então, que melhor momento do que o ano que está lançando o filme baseado no quadrinho para fazer a leitura dele. Então, Supergirl, Mulher da Manhã. O próximo quadrinho que eu vou mostrar aqui para vocês é um quadrinho que ele é completo em 2 volumes. E eu tô falando de A Idade de Ouro. Esse quadrinho aqui, ele é muito interessante. Ele tem uma protagonista mulher aqui, que tá tentando retomar o reino que lhe foi tomado. É uma história que não, pelo menos pelo que eu pesquisei, não tem grandes elementos de fantasia. Acho que é uma história mais pé no chão, apesar de passar em um reino que não necessariamente existiu na Idade Média, né? Então, apesar de ter esse quesito de ficção, não é fantasia. Que pela estética aqui de, sei lá, cavaleiros, castelos e tudo mais, a gente pode associar rapidamente a fantasia. Mas não é.
Então, tô doido para ler aqui A Idade de Ouro, que é a jornada dessa princesa, rainha, na verdade, tentando retomar o seu reino. Acho que vai ser bem legal isso daqui. São edições lindas, né? Olha só isso daqui. Tô bem entusiasmado para fazer a leitura de todas elas. E para fechar o nosso vídeo aqui com chave de ouro, eu separei um quadrinho meio danadinho pra gente falar, que é Druna. Druna é um quadrinho que ele é até difícil de eu ficar mostrando muito aqui pra vocês, mas eu trouxe aqui o box que a Pipoca Nanquim lançou. E Druna é um quadrinho que mistura dois elementos muito interessantes. É um quadrinho objetivamente de ficção científica. Porém, é um dos grandes expoentes, é um dos maiores nomes dos quadrinhos eróticos também. Então, aqui vai misturar essas duas coisas, né? Então, essa trilogia aqui vai encerrar toda a obra aqui de Paolo Serpieri, que eu tô muito curioso. Essa aqui é uma republicação que a Pipoca Nanquim fez, e eu perdi da primeira vez que ela publicou, né? E eu fiquei muito feliz quando foi republicado. Então, eu consegui aproveitar essas pré-vendas aí com descontos para poder fazer a minha coleção de Druna, que eu me arrependi amargamente de não ter feito da primeira vez. Felizmente, está de volta aqui e permite que nós possamos ler. Isso daqui provavelmente vai entrar numa live de quadrinhos eróticos. E eu não sei se essa live vai bem, se essa live vai mal, mas vai acontecer uma live de quadrinhos eróticos e Druna vai figurar entre os quadrinhos que eu vou falar. Bem, gente, esses foram os 12 quadrinhos que eu separei aqui para ler durante o ano de 2026. E eu nem posso dizer que são 12 quadrinhos, né? Que são quase 12 séries de quadrinho, porque a maioria deles aqui não são quadrinhos de volume único. Mas eu tô otimista que vai dar certo, eu tô muito entusiasmado em fazer a leitura disso tudo. Eu acredito que as lives semanais aqui no Pela Capa vão me motivar bastante nessas leituras, até para ter vários assuntos para falar nelas com vocês, né? Que nem eu disse, em cada live a gente vai abordar mais ou menos 3 ou 4 títulos, então vamos falar de muitos quadrinhos aqui no Pela Capa em 2026. Vocês não perdem por esperar. Como eu disse, os membros do canal, eles ajudam a pautar o tema dessas lives, então torne-se um membro ainda hoje, que você ajuda aí na decisão dos temas do canal. E, gente, se vocês tiverem interesse de fazer a compra de qualquer um desses quadrinhos aqui, o link para vocês poderem comprar eles vai estar aqui na descrição. Que comprando por ele, você ajuda demais o Pela Capa sem gastar mais nenhum centavo por isso. E, gente, último aviso, deixa o like se gostou do vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e confira os vídeos que eu vou deixar na tela final. Bem, gente, o vídeo ficou por aqui e até a próxima.